Eita, que finalmente ele chegou! Até porque, né, gente? Se não chegasse, tu é doido, eu não ia aguentar mais, não. O tempo todo você resear o seu filho de uma égua, você não vai trazer esse celular, não, é? Tu tá enrolando a gente, macho. Por que tu não trouxe ainda o Poco X4 Pro 5G? Gente, calma, rapaz. Chegou, demorou, mas chegou. Olha só, gente. Estou com ele aqui em mãos. O Xiaomi Poco X4 Pro 5G. Esse smartphone que eu não sei não, viu? Eu não sei não. Eu vou ter que fazer o seguinte. Eu vou ter que testar ele. Vou ter que fazer um bocado de coisa aqui pra gente ver se ele realmente tá interessante ou não. Então roda a vinheta e vamos para o unboxing com primeiras impressões. Pois é, pessoal, assim como vocês, eu também estou um tanto quanto apreensivo com esse aparelho, tendo em vista que a Xiaomi melhorou em algumas coisas, se a gente olha a ficha técnica dele, mas ao mesmo tempo dá uma sensação que piorou em alguns outros pontos. Então gera, sim, uma grande dúvida na nossa cabeça. Então, para tirar essa dúvida, nada melhor do que, botar as mãos nele pra gente poder fazer os testes e aí eu mostro aqui pra vocês se ele realmente tá interessante ou não. Lembrando, claro, enquanto eu abro aqui, eu já vou logo abrindo, rapaz, porque assim, ó, o bicho tá lacradinho, rapaz. Eita, pega. Enquanto eu vou fazendo isso aqui, gente, vocês já vão fazendo o quê? Tacando o dedo no gostei, é sem dó e nem piedade. Não tenha dó desse botão aí não, vai, mas rebenta esse dedo aí no gostei. E quem não está inscrito no canal ainda, já se inscreve e ativa o sininho para receber notificações. Feito isso, show de bola, não tem como as coisas dar errado não. Agora sim, agora vamos ver ele. Vamos ver as funças desse filho de uma égua. Sentar de cabeça para baixo é assim, rapaz, pronto, desse jeitinho. Inclusive, pessoal, vou deixar links na descrição caso você se interesse e queira comprar em lojas confiáveis. Vou deixar aí para vocês, tá bom? Todas as versões disponíveis. Agora vamos lá. Venha, meu filho, chegue. Vamos tirar essa primeira caixinha, que é de praxe já, né? Sempre o quê? Capinha, que eu sempre digo para vocês que é bom que venha capinha, tem que vir capinha para dar aquela protegida. Temos aqui a chavinha ejetora que vamos testar já. Vamos testar não, vamos abrir o slot dele, rapaz. Oxente, vem até película, rapaz, dessa vez. Película de plástico, mas é película, né? Deixa ela aí, depois nós vemos isso aí, como é esse negócio aí. Aí temos aqui, gente, a capinha com essa chapola de buraco que se brincar, acaba quase uma mão. Você é retardado por acaso? E agora sim, agora vamos lá. Vamos ver esse rapazinho que tem o quê? Uma tela AMOLED, olha só, AMOLED de 120 Hz, Full HD, câmera principal traseira de 108 megapixels, processador Qualcomm Snapdragon 695, que eles não colocaram aqui, mas é da linha 600, essa é a nossa preocupação. Vamos testar esse processador, mas assim, o legal dele é que é compatível com o 5G, mas a gente tem que ver questão de desempenho também. Bateria de 5.000 mAh com carregamento rápido de 67 watts de potência. Pega, mas é o fraco. Mas agora sim, agora ele vem. Venha, seu filho de uma égua. Chegue pra cá, que o pessoal quer lhe ver. O bicho é quadradão agora. Agora o bicho tá quadradão. Se liga, deixa eu tirar esse adesivo daqui. Saia, você saia. E olha só a chapola aqui, rapaz. Tu é doido. É outro celular aqui, é quase o tamanho de outro celular aqui, um mini celular. Mas aí temos aqui as câmeras que vamos testar já. Temos aqui a indicação do 5G, temos uma traseira diferentona, né, reflexivas. Você vai fazendo os movimentos, vai criando os raios, vai passando os raios assim. Aí aqui, gente, nós temos o quê? O botão de ligar e desligar, que também é o leitor de digital, pelo que eu tô vendo aqui, ó. Ele é chapado, então ele é o leitor de digital. Já tá aquele dedo aqui, igual vocês fizeram no botão de gostei. Botão aqui de volume. E aqui, olha só, infravermelho. Ele tem infravermelho, então ele suporta não. Ele é um controle remoto universal também. Temos aqui microfone, saída de som, porque ele é estéreo. Aqui nós temos conexão para fone de ouvido, isso é legal, ainda bem que não tiraram ainda. Aqui temos outra saída de áudio, microfone, USB tipo C, slot do chip, que nós já vamos tacar o Biringnite aqui para dentro, ó. Se liga, venha. Você vem que o povo quer lhe ver, rapaz. Se liga, gente.
Aqui nós temos a possibilidade de usar ou 2 chips ou um chip e um cartão de memória. E ele tem aqui a borrachinha, ó. Ele tem a borrachinha para dar aquela protegida, mas ele não é a prova d'água não. Então tome cuidado aí. Mas vamos fazer o seguinte, antes vamos ver o que é que vem aqui dentro da caixa. Vem a caixa, que é o que? Eita pessoal, é ele! O cabo USB do tipo C, obviamente, né? Do USB-A de um lado e o USB-C na outra ponta. Tá vendo aí? Vermelhinho, bonitinho? Mas olha só ele. Olha só a chapola de carregador de 67 watts de potência. Rapaz, é o dobro, gente. É o dobro do carregador da versão anterior, né? Do Poco X3. Então temos um baita de um carregador aqui. Ah, inclusive a Xiaomi promete carregar de 0 a 100 em 41 minutos. Rapaz, pouco mais de meia hora. Tá por aí você vê a potência, né? Mas olha só. Temos aqui o bichão já na MIUI 13, né? MIUI 13, temos essa tela, ó, português do Brasil, versão global, gente. Quando você for comprar, só compra a versão global, porque vem com o nosso idioma, vem com a Play Store, você pode instalar todos os aplicativos que você quiser, tudo direitinho, né? Usar também, lógico, pagamento do Google, tudo direitinho. Então, recomendo demais que você compre versão global. É tanto que os links que eu deixo aí na descrição, todos para a versão global. Agora vamos fazer o quê? Configurar, obviamente, baixar coisa, tirar foto, gravar vídeo, fazer isso, fazer aquilo, teste disso, teste daquilo. E já eu volto para a segunda parte do vídeo. Pessoal, agora você tem uma coisa que a primeira impressão que eu tive foi muito, mas muito boa do Poco X4 Pro, foi justamente isso aí que vocês estão vendo, a tela dele, porque sim, além de ser uma tela AMOLED, que naturalmente já entrega ali um nível de brilho muito alto, cores muito mais vivas, ela ainda conta com diversas especificações bem legais, como por exemplo, a certificação DCI-P3, de fidelidade de cor, fazendo com que as cores realmente fiquem muito bonitas. Ela também tem suporte ao HDR10, então se você estiver assistindo algum conteúdo que foi produzido com essa tecnologia, você vai ter uma experiência ainda melhor. E claro que eu não posso deixar de comentar sobre os 120 Hz, né? A taxa de atualização dessa tela, que sim, o modelo anterior já tinha isso aí, os 120 Hz, que por sinal é muito, mas muito bom. É realmente, cara, quem nunca teve a experiência de mexer numa tela de mais de 60 Hz, que é o padrão, era o padrão de mercado até pouco tempo atrás, uns 2, 3 anos aí, faz isso, faz o teste, vai numa loja e mexe em algum celular que tem uma tela de 90 ou 120 Hz. Tu vai ver o quão legal é. Só que assim, pessoal, tudo tem seu preço, né? E uma tela rápida gasta mais bateria. Taxa de atualização aqui, se você deixar em 120, você vai ter a sensação muito melhor de mexer no aparelho e tudo mais, só que consequentemente vai gastar mais bateria. Se você botar aqui em padrão 60 Hz, ele com certeza vai economizar bastante bateria aí, só que eu não recomendo, eu usaria em 120 o tempo todo, rapaz, bota pra torar, meu amigo. Outra coisa que se saiu bem, ao meu ver, nesse aparelho aqui, foi a qualidade sonora, super agradável, super estéreo também, né? Sai som dos dois lados ao mesmo tempo, dando ali uma imersão quando você está jogando, assistindo um vídeo, alguma coisa assim do tipo. Isso é muito legal. Mas vamos lá que nem tudo são flores, tá, gente? Eu preciso ser muito sincero com vocês aqui. Eu já confesso logo para vocês que eu esperava mais de algumas coisas nele, que eu vou comentar com vocês. Primeiro de tudo, gente, vamos aqui, ó. Deixa eu entrar aqui em configurações sobre o telefone. Já tá na MIUI 13, tá? Então não tem desculpinha, não tem GTT, porque ainda vai atualizar. Não, já tá atualizado. Deixa eu entrar aqui em todas as especificações. Olha só, ele tem 6 GB de RAM, mais 2 GB da memória RAM Plus, né, que ele pega 2 GB ali da memória interna. Beleza, totalizando 8 GB de RAM, ok, não vejo problema quanto a isso. O problema, ao meu ver, é aqui, na CPU, no processador, que é o Snapdragon 695. Aí você olha pra minha cara e diz, Jaziel, rapaz, deixa de coisa, mas tu tá criticando esse processador, um processador novo que a Qualcomm fez, com suporte ao 5G, tu tá criticando. Olha só, esse processador aqui, em um aparelho que não tem a intenção, preste atenção, não tem a intenção de ser o sucessor de um Poco X3 Pro, por exemplo, porque ele tem o nome Pro. O problema tá aí, né? O problema tá aí. Se ele fosse um Poco X4 5G, por exemplo, show de bola, tranquilo, eu não ia criticar. Só que ele é um Poco X4
Pro. Ele tem o Pro no nome. Então, ao meu ver, eu posso estar sendo burro, né? Eu acredito que não, mas ele é para ele ser o sucessor do X3 Pro, que é arretado, que tem um processador maravilhoso, potente, incrível. Esse aqui não é. A proposta não é essa. Não é substituir aquele lá. Na minha visão, não substitui nem aqui e nem lá na China. De jeito maneira. Ele não é o sucessor do X3 Pro. Em desempenho, não. Esquece isso aí, velho. Vocês estão vendo agora, gente, o desempenho dele em jogos. As configurações que ele consegue rodar. Até muito boas. Como vocês estão vendo aí, roda o COD nessas configurações. E com uma qualidade muito, mas muito aceitável. Realmente gostei. Eu gostei do desempenho. Não senti travamentos. Se comportou muito bem o aparelho no jogo, na jogatina. Ele tem uma taxa de resposta do toque muito rápida, de 360 Hz. Então, você triscou na tela, ele já responde, o que é muito bom. Mas eu preciso ser sincero com vocês. Esse processador não é nem de perto tão potente quanto o do antecessor, né, do X3 Pro. Então, por mais que ele esteja rodando aí numa qualidade super aceitável, eu queria que ele tivesse mais fôlego, digamos assim, né? Tivesse mais poder de processamento para quando eu quisesse rodar numa resolução maior ou fazer mais coisa ao mesmo tempo, eu conseguir tranquilamente. Ah, então quer dizer, Jaziel, que você está dizendo que se eu quiser fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, eu não vou conseguir dividir a tela, por exemplo, e usar dois aplicativos? Você vai conseguir. Olha só, eu posso vir aqui, por exemplo, eu estava aqui escutando uma musiquinha, só de boa aqui, no YouTube. Eu posso vir e dividir a tela, olha só, e posso ficar assistindo um vídeo e tal, caso eu queira, e enquanto isso, ó, vendo fotos, beleza, tranquilo, tô conseguindo aqui, ó, e com uma velocidade bem aceitável, né? Só que assim, pessoal, eu posso estar sendo um pouco chato, né? Então, para evitar qualquer coisa, eu acredito que o ideal é eu fazer o comparativo com o X4 Pro, ou esse X4 Pro com o X3 Pro. O que é que vocês acham? Coloque aí nos comentários se vocês querem que eu compare esses dois aparelhos. Coloca, agora não vacile não. Eu quero ver muito comentário, que aí eu trago o comparativo para vocês. Dito tudo isto, vamos para elas. Vamos para as câmeras. Começando aqui pela câmera principal traseira de 108 megapixels. Eita pega, rapaz. É resolução que não acaba mais, né? Inclusive você pode tirar uma foto com 108 megapixels caso você queira, tá? Aí temos também a câmera ultra wide, essa câmera mais aberta, que aí vai para 8 megapixels. Isso aqui não é uma câmera zoom, tá, gente? Ele usa a câmera principal, ele não tem uma câmera zoom, mas ele tem uma câmera macro. Olha só, câmera macro, você pode ativar aqui. Só que essa câmera é de 2 megapixels apenas. E vocês sabem que eu sempre critico, né, quando é apenas de 2 megapixels, porque acaba entregando uma qualidade realmente não tão boa. Já a sua câmera frontal tem 16 megapixels de resolução. E deixa eu olhar uma coisa aqui, ó. Se a gente vir para gravação de vídeo, ele só suporta o Full HD na frontal. Até aí tudo bem, a gente já conhece a Xiaomi. Agora, quando a gente vem para a traseira, principal traseira, câmera de 108 megapixels, olha só, gente, não suporta 4K, nem na principal, nem na ultra wide, cara. Muito menos na macro. Na macro ele cai ali para 720p, HD apenas, e não Full HD. Só que assim, não adianta só eu estar mostrando isso aqui para vocês, porque vocês precisam ver a qualidade, tanto de fotos que eu tirei com ele, quanto de gravação de vídeo. Então eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, mas também vou deixar um link para o Google Drive, onde eu vou colocar todas as fotos que eu tirei com ele lá, para vocês poderem verificar direitinho, olhar, ampliar, ver todos os detalhes. E olha só, pessoal, vamos agora testar a qualidade de gravação de vídeo desse aparelho. Começando aqui pela câmera frontal, em Full HD, que é o máximo que ele suporta, né? Em todas as câmeras, na verdade. Mas eu quero que vocês prestem atenção na estabilização, captação de áudio e quando eu estou no sol e quando eu venho para a sombra. Agora eu estou na sombra e é isso aqui que ele tem para nos oferecer
em qualidade de gravação de vídeo da câmera frontal. Mas agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar na câmera traseira, principal traseira, pra gente ver como é que fica. Agora com a câmera principal traseira, no mesmo lugarzinho que eu tava, né? Notem aí se vocês percebem alguma diferença, né? Olha só, vou pro sol, tava na sombra, agora estou indo pro sol. E prestem atenção na estabilização também, tal, todos os detalhes, né? Captação de áudio. Tô com uma sacola no braço aqui, talvez esteja fazendo um barulhinho. Mas olha só, solzão torando ali. E é isso aqui que ele tem para nos oferecer. Só que agora eu vou botar na câmera ultra wide, a câmera mais aberta, pra gente ver como é que fica. Agora com a câmera ultra wide, no mesmo lugar que eu tava, vocês percebem que vocês já estão enxergando muito mais coisa, mesmo eu estando a um braço de distância, com o braço esticado aqui. Vou caminhar um pouquinho também, para vocês poderem perceber questão de estabilização e tudo mais, e eu vou na sombra ali para ver como é que fica também. Mas assim, eu já fiz, gente, eu já fiz alguns testes. Pega, rapaz. Eu já fiz alguns testes e confesso para vocês que, assim, uma coisa muito percepção minha é que merecia uma qualidade um pouquinho melhor nas gravações de vídeo aqui. A estabilização eu tô achando que tá bem mais ou menos. Não tô gostando muito da estabilização não. Depois eu vou fazer mais testes para ver, mas nesses testes que eu fiz aqui não gostei. Talvez com uma futura atualização, alguma coisa do tipo, possa ser que dê uma melhoradinha. Mas coloquem aí nos comentários o que é que vocês acharam da qualidade desse aparelho. Meus amigos, agora eu quero saber de vocês, porque assim, eu mostrei, né? Eu tirei as fotos, eu gravei os vídeos e botei aí pra vocês. E agora eu quero que vocês coloquem aí se vocês gostaram ou não, se vocês têm um pensamento muito parecido com o meu, ou se eu que tô ficando doido aqui, estou botando expectativa demais, criando expectativa demais em cima desse aparelho, tá bom? Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!